Eu queria começar exatamente trazendo o foco de todos a olhar para esse objeto aqui. Eu queria que você pensasse um pouco e tentasse responder o que significa isso. Se olhar, você pode fazer várias leituras a respeito desse objeto aqui. Mas, na realidade, o que eu queria mostrar é que cada vez que a gente vê algo meio diferente, isso seja uma pessoa, um objeto, né, a pergunta que vem para a gente é: o que é isso? O que é isso? Talvez, assim, a resposta que vem é aquilo que, talvez, diante das experiências que você tem, diante das coisas que você vive no seu dia a dia, você vai falar assim: é determinada coisa e tal. Aqui você vai falar: é um tubo com um negócio amarrado e tal, né? Mas, na realidade, isso aqui faz parte dentro da percussão. Como eu sou músico, sou percussionista, faz parte da percussão descritiva, onde a gente pode descrever sentimentos, sons da natureza. E talvez quando você olhou, você nunca podia imaginar que esse instrumento tivesse esse som, por exemplo, do vento soprando. Talvez o pessoal que está lá com a gente na internet não consegue... é verdade, vamos colocar aqui. Olha lá, o Levi já... Olha... Né? E exatamente isso que acontece quando a gente tem uma série, que a gente está trabalhando com essa temática. Quem é esse? Isso remete para a gente exatamente a pensar. Essa pergunta, quem é esse, ou o que é isso, é algo que está a todo momento na nossa vida. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente se depara com pessoas, entra alguém diferente lá no trabalho, sabe, mas quem é esse? Não é? O que é isso? O que está acontecendo? Né? Então, assim, um pastor passou aqui de baixo para não atrapalhar a visão aqui. Mas o que é isso? Não é? A grande questão é quando a gente vai pensar nisso sobre relacionamento, o que acontece? A série, ela vem exatamente trabalhar essa questão da gente... É muito importante a gente ter relacionamentos profundos, isso é algo saudável, mas a grande questão é que a gente acaba que muitas das vezes, por ser consumido e pelo trabalho, pelas demandas e pela dificuldade dos nossos relacionamentos, a gente acaba que simplesmente fazendo uma leitura em relação a outra pessoa, assim como alguns podiam ter visto naquele instrumento, é só um caninho com uma molinha, né? A gente faz isso com pessoas. E aí a gente acaba muitas das vezes se dando mal, porque a gente faz uma leitura de uma pessoa sem a gente estar realmente aprofundando o relacionamento. A gente acaba tendo relacionamentos superficiais. E a gente, com essa pergunta, quem é esse? Hoje muito se fala de Jesus, muito a gente vê pessoas falando e afirmando a respeito de Jesus, mas a gente não tem também se aproximado o suficiente para ouvir o que Jesus tem a falar a respeito dele mesmo. O que realmente Jesus fala a respeito dele. E a gente tem seguido um caminho onde muitas das vezes a questão de fazer essa leitura superficial faz com que a gente entra numa tremenda enrascada, porque a gente acaba trazendo uma figura na nossa mente que vai fazer com que a gente faça uma leitura dessa pessoa e a gente siga caminhos que muitas das vezes acabam sendo nocivos para a nossa caminhada. E sendo assim, eu gostaria de começar trazendo aqui uma música. A letra de uma música que é de uma banda bem conhecida aí, Titãs, é uma música popular brasileira, é uma música que fala a respeito de comida, de sede, é uma música que vem trazer para a gente aqui falar sobre essa sede interior, né? E essa música, ela vem falar de algumas coisas interessantes para a gente refletir nessa parte introdutória do que a gente vai
está falando hoje. A música de Titãs, chamada Comida, ela fala assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Aqui a música vem falar muito para a gente, né, Titãs, a respeito dessa fome interior, dessa sede interior. E aqui Titãs vem falar para a gente de uma coisa muito importante para a gente estar meditando e a gente estar começando a pensar. A gente tem sede, a gente tem fome de tantas e tantas coisas e a gente procura essa busca louca de se saciar. Isso é algo tão grande, a todo momento a gente busca algo para o nosso interior, para se saciar diante das demandas que nós temos, diante das caminhadas que nós temos, que faz com que cada vez mais a gente não quer só comida, a gente nunca está contente, a gente quer comida, a gente quer diversão e arte, a gente não quer só isso, a gente quer mais, a gente quer saída para qualquer parte, a gente acaba sendo consumido e a gente quer mais e mais e mais numa busca que leva a gente a beber de fontes que são perigosas. E isso faz com que a gente, cada vez mais, andem em terrenos perigosos para a nossa vida. E eu queria compartilhar um texto que vai falar sobre sede, sobre fome, um texto que fala dessa busca, desse alimento interior da nossa alma. É o texto de João 6, de 25 a 36. Lá diz assim: quando o encontramos do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Esse texto começa mostrando aqui uma realidade que eu queria compartilhar com os irmãos, com os queridos aí. Quando Jesus não é o que esperamos. Jesus teve um momento ali que não foi único com aquela multidão. Jesus, na sua caminhada, teve vários momentos, como iniciou no texto, falando a respeito de que eles não prestaram atenção, que eles estavam simplesmente interessados estavam satisfeitos, e a questão da provisão, aquilo que Jesus estava oferecendo, e Jesus falou: olha, vocês não vieram aqui para estar ou me conhecer de verdade, estar aqui comigo, a gente bater um papo, saber quem eu sou na realidade, mas na realidade o que eles estavam ali era com um outro interesse. E ali, Jesus ainda afirma para eles: olha, vocês não estavam atendo, vocês não viram os sinais. Do que Jesus estava falando a respeito disso? Jesus estava falando a respeito no Evangelho de João, o João relata sobre vários sinais, que são sinais miraculosos, milagres. Começa desde lá no capítulo 2, as bodas de Caná, o casamento, onde Jesus começa o seu primeiro milagre. Depois Jesus cura o filho do oficial do rei. Depois ele faz um outro milagre, onde ele cura um paralítico. Aí acontece isso daqui, vem logo depois, essa história que nós estamos meditando aqui, vem logo depois de um grande episódio aí com Jesus, que é a multiplicação dos pães, dos peixes. Jesus, depois ainda no caminho, ele estava numa área litorânea, e Jesus
por estar nessa área onde aconteceu esse milagre, os discípulos saíram, Jesus se afastou e acabou indo no movimento depois de que os seus discípulos. A multidão ainda talvez porque teve um temporal e ali também Jesus acaba fazendo um outro sinal miraculoso que é andar ali sobre as águas. A multidão ficou um pouco ali talvez pelo temporal, mas acabou indo atrás de Jesus do outro lado da margem ali do mar. E nesse encontro, Jesus vem trazer aí uma grande inquietação no coração daqueles que tinham uma perspectiva de se encontrar ali com Jesus, com uma expectativa de que Jesus era uma coisa e na realidade ele não era. O texto mostra para a gente de que assim, eles não perceberam quem Jesus era. Por mais que Jesus tinha dado sinais miraculosos, algo que assim é extraordinário, eles não tinham percebido. Além também de não considerarem o fato de que ali Jesus não era apenas um provedor de alimento. Jesus também é o Salvador, aquele que viria, o Messias. Jesus era o Senhor da vida. E é o Senhor da vida. Eles estavam, a multidão buscava Jesus de forma equivocada. E aí eu queria exatamente pensar um pouquinho aqui com a gente quando a gente vai falar sobre isso. Quando a gente vai falar sobre buscas equivocadas, hoje, cada vez mais a gente vê pessoas buscando Jesus de forma equivocada. Cada vez mais a gente vê que pessoas vão à igreja, vão em encontros, nos seus próprios lares, nos meios de televisão, com o coração levado a uma busca equivocada de quem realmente é Jesus. Jesus, naquele momento, se encontra com aquela multidão que vinha buscando, e de repente eles se deparam quando Jesus não era o que eles esperavam, porque eles achavam que Jesus só ia dar o sustento, mas Jesus se coloca ali diante deles como, não só como provedor, mas como Salvador e Senhor. A grande questão é que a gente acaba aqui distraído por conta de tanto que são as demandas, as coisas que nós consumimos, as coisas que nós precisamos em nossas vidas, que a gente acaba aqui deixando ser levado mais pelos nossos interesses, mais pelaquilo que realmente faz sentido para a gente, e a gente acaba não caminhando naquilo que faz sentido para a vida, e a gente acaba invertendo. Ao invés da gente buscar o cuidar da vida, a gente acaba buscando os nossos interesses, e não aquilo que realmente é o essencial para a nossa vida. Jesus, num texto de Marcos 8:36, ele fala assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O grande foco de Jesus, quando ele vem e fala, olha, a verdade é que vocês estão procurando, não porque viram os sinais, mas porque vocês estão comeram os pães e ficaram satisfeitos, Jesus estava chamando a atenção para uma necessidade que é importantíssima. Muitas das vezes, a gente está querendo ganhar o mundo e a gente não está prestando atenção na nossa alma, na nossa caminhada. O que tem movido a nossa caminhada? O que leva você a perder tanto e tanto tempo em busca de tantas coisas, achando que isso vai satisfazer o seu coração, e na realidade, quando você vê, não te satisfez e você vai. Mas continuando o texto, ele diz assim: então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Então perguntaram,
Que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, diga a verdade, não foi Moisés que... Digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai a quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Esse trecho vem para a gente uma segunda realidade que eu gostaria de ressaltar. Quando o que esperamos não é o que encontramos. Jesus ali diz, digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu, mas é o meu Pai é quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida. Eles encontraram alguém que mostrou um caminho totalmente diferente, que os ensinou a caminhar um caminho pessoal e não um caminho de experiências dos seus antepassados. Quando eles se depararam ali com Jesus e começaram todo esse diálogo, o que veio à tona no coração deles foi a experiência que eles tiveram com seus antepassados. Isso norteou o que eles estavam procurando e o que eles estavam ali naquele momento dialogando com Jesus. E Jesus vem mostrar para eles, falar, olha, vocês estão vivendo da experiência dos seus antepassados. Vocês estão ali vivendo essa experiência de forma errada. Jesus continua ainda respondendo a pergunta deles e ainda coloca assim, ó, vocês estão preocupados, querendo saber o que vocês devem fazer? Jesus orienta, vocês só devem crer. E quando Jesus fala isso para eles, vem revelar uma coisa muito interessante para a gente. Muitas das vezes a gente caminha, a gente anda muito tempo com muitas pessoas, nos nossos relacionamentos, e às vezes a gente se depara com aquela coisa assim, nossa, mas a pessoa teve uma atitude assim, ou a pessoa fez tal assim, nossa, nem... Esse lado eu não conheço, eu não sei quem é essa pessoa, como é que é e tal. A gente acaba trazendo aí uma leitura a respeito das pessoas, simplesmente porque são as referências que tem dentro do nosso coração. Jesus, quando vira e fala isso para eles a respeito de somente crer, o que estava na leitura deles de crer, não crer naquele que eles estavam tendo uma experiência pessoal. Eles estavam crendo naquilo que eles tinham como referência lá atrás, nos seus antepassados. Daquele povo que andou com Moisés. E eles estavam tão cegos nisso, eles estavam movidos pela essa experiência de outro, que não conseguiram enxergar nem os sinais, nem o que estava acontecendo e nem o que Jesus estava falando, porque Jesus, na hora quando começa a dialogar com eles, vem exatamente falar isso. Fala, olha, vocês não entenderam. Na realidade não foi, eles falaram, foi Moisés. Eles falaram, não foi Moisés. Foi o Pai, foi o nosso Deus. E o verdadeiro pão é aquele que vem do céu, que dá vida ao mundo. A gente, quantas e quantas das vezes a gente percebe, vê, alguns vivenciam isso, e isso acontece muito dentro da igreja. Pessoas que às vezes estão fazendo coisas para Deus, mas não estão fazendo com Deus. Estão ali na igreja, mas não têm um relacionamento profundo com Deus. Deus está ali no nosso dia a dia, mas as pessoas não conseguem ouvir, não conseguem prestar atenção, porque entenderam talvez só que
essa visão muito superficial do que a gente tem experimentado nos nossos relacionamentos. Quando a gente não tem uma relação profunda, e no caso aqui com Jesus, é muito fácil do nosso coração, a gente começar a imaginar muitas coisas diante das experiências que nós tivemos. Eles ali acabaram vivendo uma dinâmica da superficialidade. Cada vez mais eles tinham uma visão superficial das coisas, eles tinham um entendimento superficial, eles tinham um relacionamento superficial e uma caminhada. Assim, quando a gente olha para Jesus, a gente acaba fazendo isso também. Porque muitas das vezes o que emerge no nosso coração é a questão de a gente seguir a experiência dos outros. E não nós temos uma experiência viva com Cristo. Nós olhamos para Jesus e muitas das vezes, assim, para as pessoas ao nosso redor, no nosso ciclo de relacionamento, a gente acaba criando uma falsa narrativa. A narrativa de que os comentários das pessoas confiáveis, elas sobre alguém, é o que é o suficiente para mim. Ou seja, o que a pessoa é muito comum dentro da igreja. Como é que você veio falar aqui na igreja? Tal. Às vezes alguém falou, eu conheci, eu vi. Não, eu vim porque meu pai veio, porque o vô era daqui, porque outro é daqui. Ou outro assim, porque o amigo veio, o amigo conduziu, o amigo. Mas essas pessoas acabam caminhando e tendo uma experiência com Jesus que é baseada na experiência de outros, e não a dela com Jesus Cristo. E isso é nocivo, e isso é perigosíssimo. Isso acaba gerando erros terríveis, porque cada vez mais a gente acaba fazendo uma leitura da pessoa e nos leva a trazer uma conclusão que não é a verdadeira a qual aquela pessoa poderia falar. Quando a gente pensa dessa forma, um grande exemplo que a gente pode ter, por exemplo, pai, Dia dos Pais, né, que Deus abençoe todos os pais, mas assim, quais são as referências que nós temos? Os nossos pais. E o quanto é nocivo quando, assim, um pai que, ao invés dele seguir um caminho que vai nortear e dar educação, e o caminho que é da vida e que é correto, faz com que, se ele não traçar esse caminho, as consequências serão drásticas para o legado que ele vai deixar para a sua família. O grande desafio hoje para os pais, e eu queria deixar isso como é a gente pensar exatamente assim, que tipo de experiência com Jesus você está deixando para os seus filhos, para os seus amigos. Aquele povo se baseou exatamente, aquela multidão, numa experiência que não foi a experiência pessoal com Jesus Cristo. E Jesus veio falar assim, olha, não façam isso comigo. Deixe eu entrar na vida de vocês. Eu estou de braços abertos para que cada vez mais eu possa ensinar vocês a serem pais de verdade, a ser um trabalhador de verdade, a como se relacionar, a como trabalhar com as dificuldades do seu dia a dia, com as demandas do seu dia a dia. Mas o que a gente faz? Não. Fulano disse que é assim. Não, quando fulano vai fazer isso é assim. Mas eu tenho uma questão em relação a mim. Quando as pessoas olham, falam assim, o Júnior tem uma cara meio fechadona, é meio assim, né? Então, quem é esse? O bravo. O bravo. E aí, assim, bom, a família pode dizer, ou os que me conhecem, sabem que assim, eu não sou o bravo, mas eu tento melhorar a questão, porque a gente está olhando a questão estética, externa, não está olhando por dentro. E a gente vive cada dia mais fazendo esse tipo de leitura, trazendo essas experiências para o nosso coração
Isso é nocivo. A gente acaba fazendo isso com as pessoas, com os amigos, com os pais, com o marido. Assim, meu Deus, não conheço a esposa, estou 20 anos com ela, ela fez isso, né? E a gente faz isso com Jesus. A gente deixa de ter uma experiência genuína com Jesus. A gente deixa de ter aí um relacionamento mais profundo com Jesus. E o texto continua. Disseram eles, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas não creram. Aqui a gente tem também uma terceira realidade, que é quando encontramos quem nós não esperávamos. Acho que é aquilo que acaba acontecendo quando a gente fala, poxa vida, achei que aquela pessoa, por exemplo, vou usar o exemplo aqui, nossa, né? Achei que o Júnior, né? O Júnior fosse exatamente uma pessoa mais fechada, quando vê não é bem aquilo e tal, né? Ele é meio esquisitão assim, mas assim, pô, é um cara legal e tal, a gente se surpreende. Mas Jesus surpreendeu aquela multidão, exatamente fazendo com que eles pudessem perceber que o que ele estava falando, as palavras de Jesus mostram a multidão que toda e qualquer carência, necessidade, todo e qualquer vazio se preenche e se satisfaz em Jesus. Ele fala, vocês estão procurando aí alimento, estão procurando, mas assim, vocês estão procurando errado, vocês estão equivocados nessa busca de vocês. E será que não é assim que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia? A gente procura coisas para preencher vazio, para poder nos saciar. Aquela multidão, eles estavam cegos. Eles não conseguiam assim, perceber e estavam buscando apenas se saciar. E Jesus ele vem dar ali um alimento que vai ser eficaz. Mas o alimento que aquela multidão estava buscando não era eficaz. Na letra de Titãs, diz uma coisa muito interessante. Ele continua e diz assim, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. É a busca louca, é a busca desenfreada, é essa loucura que todos nós temos no coração de querer ser preenchidos. Quando a gente utiliza do material, de algo material para preencher coisas que são da alma, a gente entra numa verdadeira crise. Eu queria colocar aqui um quadrinho, só para a gente ver que quando o nosso melhor não é suficiente. Por exemplo, apenas um pequeno exemplo aqui a gente consegue entender. Sofrimento. A gente pode ser inúmeros sofrimentos. A gente se depara com o quê? Qual que é a solução? Muitos acabam buscando o quê? O álcool. A gente vai, não, preciso dar uma aliviada, porque o negócio está feio e tal, e vai no álcool. Outros, não, eu preciso comprar alguma coisa, acabo me dando um rolê e vou. E aí o que acontece? Todas essas coisas acabam tendo um resultado o quê? Passageiro. O grande problema ainda é que a gente cria rotina, poderia ser muitas e muitas outras coisas como nossa solução ali para um sofrimento, para um medo, para várias outras coisas. A gente poderia utilizar tantas e tantas coisas. A grande questão é que todas as vezes, quando você se depara com aquilo, você vai buscar o quê? As experiências do passado. E aí o que você faz? Você acaba tendo que, não percebendo na realidade, usando as mesmas soluções que não funcionaram. E aí você acaba se escravizando disso. Muitos acabam se tornando vícios, mas Jesus, como a solução diante de tudo isso, diante do sofrimento, diante das mais diversas questões da nossa vida, do vazio interior, Jesus é a cura. Jesus é aquele que vai nos satisfazer. O grande problema é que, assim, a realidade é que a gente quer assumir o controle da vida e decidir
o que alimenta a nossa vida. E quando a gente faz isso, na verdade, a gente não tem o conhecimento disso. O que vai nos suprir? O único que tem o conhecimento e tem o controle sobre todas essas coisas é o Senhor Jesus Cristo. E a gente acaba acontecendo o quê? A gente se escraviza ali com muitas e muitas questões. A gente assume algo que a gente não sabe controlar, que a gente não sabe manipular, algo que não é da nossa ossada. Em Provérbios, diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Será que não é isso que a gente acaba fazendo diante dos momentos de tensões, dificuldades, necessidades? Eu acho que parece que é certo. Será que a gente procura ter um momento com Deus, buscar, falar assim, não, peraí, antes de eu tomar uma decisão, eu quero experimentar isso? Isso é tão real que a música do Titãs vem falar pra gente o quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor, a gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente está usando de prazeres e coisas materiais, não entendendo o que realmente anseia o nosso coração, e isso é a resposta que Jesus vai dar. Ele vai falar, eu vou saciar e preencher o teu coração. E a gente está ali, fazendo isso para quê? Para aliviar a dor. Isso aqui que é legal, descobri, olha lá. Para aliviar a dor. Pense um pouco na sua vida, pense um pouco a respeito de momentos difíceis. O que você procurou? Como é que foi a dinâmica disso daí? Será que, de repente, não veio primeiro algo assim no teu coração de que talvez você estava buscando prazer em muitas e muitas coisas, como na música que fala é comida, é dinheiro, e para poder dar uma aliviada porque o negócio está feio? Jesus vem mudar e indicar um caminho. O grande problema é que nós, quando a gente opta por romper com Deus, a decidir aquilo que nos satisfaz, nós nos desconectamos daquele que sabe o que é certo e errado. E uma vez que nós nos desconectamos daquele que é certo e errado, a gente experimenta as faces da morte na nossa vida. Se a gente tivesse consciência, assim como aquela multidão que não prestou atenção em sinais daquele que vinha, e aí tem todo um contexto muito legal, porque Jesus ele vem se declarar assim, eu sou aquele que vai resolver o seu problema da melhor forma. Mesmo que você for passar dificuldades, mas você vai passar dificuldades numa perspectiva que nenhum ser humano consegue se não estiver com Jesus. Porque eu sou aquele que sabe todas as coisas. Jesus vem, quando a gente acaba rompendo com isso, a gente experimenta essa esfera e desconectado não tem como a gente entender aquilo que alimenta realmente a nossa vida, porque nós não temos a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. As nossas decisões são falhas, as nossas questões de entendimento não vão fazer com que nós conseguimos efetivamente ter vida, porque nós desconectamos daquele que é a vida. Aí Jesus vem exatamente falar a respeito com eles, eu sou o pão da vida. A figura do pão, né? Pão é aquilo que está na mesa todo dia, é aquele que está presente na nossa vida. Tratamos Jesus, muitas das vezes, como apenas uma parte de nossa vida. Jesus vem falar de uma totalidade de vida. Como vocês têm cuidado da vida, como você tem caminhado nas decisões diante das mais difíceis, seja saúde, seja alimento, seja as mais diversas questões da sua vida. Como você tem lidado com essa desconexão com aquele que é o pão da vida.
Jesus vem trazer um grande desafio para nós. Ele fala, eu sou o pão da vida. Apenas creem. Você não precisa fazer mais nada. Acreditem que eu vou suprir. Acreditem, eu vou preencher o teu vazio. Jesus vem tirar a nossa caminhada dessa superficialidade em relacionamentos e buscar algo profundo com Ele. Essa manhã, nós estamos experimentando exatamente quando a pergunta que vem, quem é esse? Esse é aquele que alimenta a minha vida e a sua vida. Eu queria que você pensasse um pouco a respeito de que a profundidade que Jesus queria trazer àquela multidão. Talvez aqui muitos estão tendo uma experiência com Jesus, que eu não sei se eu não tenho como mensurar isso, como é que você tem vivenciado, mas o que Jesus quer deixar para a gente algumas perguntas que devem ser respondidas. E isso é o que vai trazer exatamente a caminhada de uma vida de verdade, a gente ser gente de verdade. Por isso eu queria que você refletisse um pouco a respeito. Para a gente refletir. O que tem alimentado e sustentado sua vida? Aquele povo estava cego, aquele povo estava totalmente levado pelas experiências que eles têm vivido no seu dia a dia, naquilo que eles entendiam de quem era Jesus, mas eles não estavam atentos, mas naquele momento, assim como nessa manhã, Jesus vem se revelar e falar assim, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te supre, eu sou aquele que vou ensinar você a ser gente de verdade, eu sou aquele que vou te reconectar com Deus, porque você não consegue fazer isso, e eu vou fazer isso por você. Como é que você tem alimentado e sustentado a sua vida? Diante de tantas experiências ao nosso redor, como você lida com as suas necessidades? É fato que a todo momento a gente tem necessidades de relacionamentos, necessidade de saúde, necessidade das mais diversas áreas. Como é que você lida com isso? Porque ao mesmo tempo, ao nosso redor, nós temos experiências que fazem com que nós tomamos decisões e essas decisões podem levar a gente a um terrível erro. Como você lida com isso? Como é que Jesus entra na parada dessa caminhada da tua vida? A sua experiência com Jesus tem se pautado com uma relação pessoal com Ele ou com a de terceiros? Para falar assim, não, mas Júnior, você fez a pergunta anterior, né, da experiência ao nosso redor, como é que você lida com as necessidades, mas eu sigo Jesus. Meu pai sempre falava, teu pai pode estar errado. Quem garante que teu pai teve exatamente uma experiência pessoal, e se ele não viveu com uma outra experiência, ou se até aquela experiência serviu para ele naquele momento, naquele tempo. Jesus vem falar a respeito de algo muito mais profundo. É a gente se pautar exatamente com a experiência pessoal com Ele. O que Jesus quer convidar a todos nós é que o nosso coração, quando olhamos para Jesus, sabemos, é esse. Quem é esse? É aquele que vem nos desafiar a ter uma experiência pessoal, a suprir, a ensinar a gente a ser gente de verdade, a nos conectar com aquele que sabe todas as coisas e podemos caminhar em paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos atentos àquilo que essa multidão acabou experimentando, tendo uma perspectiva de repente achar alguém que só ia dar um pãozinho, alimentar e ficar tudo bem, mas de repente foram surpreendidos por aquele que deu uma nova vida. Que a comunidade possa experimentar uma nova vida, diante de muitas necessidades, diante de muitas questões, mas com um olho fito em Cristo Jesus, com uma experiência pessoal em Cristo Jesus, uma experiência que vai transformar a gente em gente de verdade, para sermos sinal do reino aqui e agora.
Amém? Deus abençoe. Vamos orar?